Olá, que a graça e a paz de Jesus estejam presentes no seu coração. Eu sou o pastor Marcelo de Oliveira e terei o prazer de caminhar com você nessa jornada de conhecimento bíblico. Nós estudaremos os usos e costumes da cultura judaica, como o povo de Deus se comportava naquela época, os seus hábitos alimentares, como se dava o casamento, o namoro, a higiene, as suas festas. Então eu quero convidar você para que nós caminhemos juntos nessa jornada de conhecimento bíblico. Alguém já disse com muita propriedade que a Bíblia é o mapa do viajante, a bússola do navegante, a espada do soldado, o cajado do peregrino. Por ela os céus são abertos e o inferno é abalado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, nesse tempo em que estaremos juntos, nós nos aprofundaremos na cultura do povo judeu. Nós sabemos que a Bíblia é um livro completo. A Bíblia tem geografia, a Bíblia tem história, a Bíblia tem arqueologia e a Bíblia também preza muito os costumes e cultura dos povos semíticos. O próprio Jesus disse, quando conversava com a samaritana, em João capítulo 4, versículo de número 22, que a salvação vem dos judeus. Este povo eleito, que Deus elegeu soberanamente para uma grande obra, para que eles fossem luz dos gentios. Então, vamos caminhar comigo. Eu espero que esse estudo seja muito enriquecedor para você, para a sua vida, para o seu coração. Você aprenderá, não é verdade? Os costumes e cultura do povo de Deus, o povo judeu. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e nós caminharemos juntos com a graça de Deus. Bom, o primeiro capítulo que nós estudaremos é sobre habitação. Como era a habitação nos tempos bíblicos, como os judeus habitavam, como eram as suas casas, como eram os cômodos. Então, nessa lição, nós nos aprofundaremos nesse tema lindo e maravilhoso. Como eu disse, Deus é um Deus que respeita a cultura dos povos, né? O Antigo Testamento está inserido dentro da cultura judaica. E a melhor forma é nós dirigirmos os nossos olhares para aproximadamente 6.000 anos atrás, quando Deus chama Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, não é? Abraão é chamado na Bíblia 3 vezes o amigo de Deus, o homem que ouviu a voz de Deus e, obedecendo o seu chamado, cumpriu uma obra extraordinária a ponto de estarmos falando dele aqui. Você deve se lembrar, não é? Quando Deus falou para Abraão sair da sua tenda, não é? Não era uma casa sofisticada, não tinha porcelanato, não tinha luzes de LED, não tinha mobílias sofisticadas. Deus chama Abraão para que ele saia da sua tenda e ali ele contemplasse as estrelas do céu. Veja que coisa tremenda, não é? Então, nós iremos caminhar nesse sentido, olhando a habitação, não é? O próprio Jesus, em João capítulo 14, versículos 1 e 2, ele disse, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, não é? Então, nós sabemos que Deus tem uma morada. O Salmo 46 também diz que Deus tem uma morada. Então nós vamos caminhar juntos aqui com essa lição maravilhosa, descobrindo, né? Usaremos fontes arqueológicas, usaremos os costumes antigos para ver como era a habitação daquele povo, tão diferente de nós, não é? Cercados de tantas tecnologias, hoje as pessoas entram nas suas casas e apertam o portão e o portão sobe automaticamente. Será que era assim naquele tempo? Como era a habitação naquele tempo? É disso que nós iremos falar aqui nesta primeira lição, tá certo? Vamos lá. Como se dava a construção das casas? Para nos familiarizarmos mais com o ambiente judaico nos tempos bíblicos, nós precisamos conhecer um pouco sobre as suas habitações. Como
como eram construídas aquelas casas, né? Como era a divisão dos cômodos? Será que tinha suíte, não é? Hoje os apartamentos, as casas têm suítes, os escritórios têm suíte. Será que tinha uma suíte lá na tenda de Abraão? Então, nós vamos descobrir, tá certo? Nós estamos no ponto 1 dessa revista, né? A habitação do povo judeu, do povo hebreu, se dava em tendas, não é? Eles eram um povo nômades, não é? Eles eram povos que peregrinavam no deserto, isso é muito forte no livro do Gênesis, né? Quando Abraão estabeleceu-se em Betel, armou ali a sua tenda, depois estabeleceu-se em outro lugar. Então era um povo nômade, eles ali construíam as suas casas, tá certo? Nós podemos também notar isso, que até hoje o povo judeu comemora a festa dos tabernáculos em tendas, não é? Eram feitos em tendas. Você já deve ter ouvido falar sobre a festa do Sukkot, não é? A palavra hebraica aí é sukkah, que é tenda. Sukkot é plural, é a festa das tendas, é a festa dos tabernáculos, não é? Se você já foi aos Estados Unidos, ou você pode ver isso em algum programa da internet, você vai ver que por ocasião da festa do Sukkot, dos tabernáculos, os judeus deixam as suas grandes casas e começam a habitar em tendas. Qual é a aplicação espiritual disso? É a brevidade da vida, não é? Eles lembram, porque numa tenda você não tem muita segurança, numa tenda você não tem muito conforto. Então os judeus saem do seu conforto para lembrar que assim como eles foram um povo que peregrinaram no deserto até chegar à terra prometida, eles agora, em pleno século XXI, também saem do conforto da sua casa e vão habitar em tendas, não é? Esta é a palavra hebraica sukkah. A palavra hebraica no singular é sukkah. No plural é Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Uma curiosidade, só para despertar em você aí o apreço por essa aula, você sabia que na festa dos tabernáculos os judeus balançavam 4 espécies? Isso está no livro de Levítico, não é? 4 espécies, que eram 4 ramos. O primeiro se chamava Aravá, com todo respeito, não é Saravá, tá bom? É Aravá. Depois tinha o salgueiro, a murta e a cidra. Um tem essência, mas não tem sabor. O outro tem sabor, mas não tem essência. E tem um que não tem nem essência e nem sabor. E o último tem essência e sabor. Quem é você? Veja que curiosidade interessante que acontece na festa dos tabernáculos, que mais para frente nós estudaremos, tá certo? No Novo Testamento, nós vamos ver também muito forte essa palavra, logo no Evangelho de João, não é? Sabemos que Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos e João escreve para todos, não é? João apresenta Jesus como o Filho de Deus, não é? Em Mateus, Jesus é o rei. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, Jesus é o homem perfeito. Agora em João, Jesus é Deus. Louvado seja o seu nome para sempre. E o texto vai dizer que ele habitou entre nós, não é? A palavra grega ali é skenos, que dá a ideia e armou a sua tenda entre nós. Veja que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, né? O Filho de Deus, aquele que estava na glória, sendo adorado pelos serafins, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Este Deus veio armar a sua tenda entre nós. Esse Deus veio morar conosco. Esse Deus veio salvar o homem do pecado. Este Deus veio libertar o homem dos seus traumas, não é? Veja o amor de Deus para conosco. O Deus transcendente se fez imanente. Aquele que era rico, aquele que estava cercado de glória, se fez pobre e habitou entre nós, tá certo? Lembrando que nós estamos estudando sobre como era a habitação. No primeiro ponto nós falamos sobre a tenda,
como era a tenda, não é? Era uma armação muito simples, possivelmente feita de couro de animais, né? Não tinha muita segurança, não tinha muita firmeza, e explicamos que até hoje os judeus habitam em tendas por ocasião da festa dos tabernáculos. Agora iremos falar sobre as casas. Como eram as casas dos hebreus, daqueles que peregrinavam no deserto? Bom, os hebreus moravam em casas feitas de alvenaria, mas houve épocas, como nós já dissemos, que eles habitavam em tendas. Em Harã, Abraão já tinha estabelecido uma casa, conforme Gênesis 12, versículo 1. Mas quando deixou, ele armou a sua tenda, no versículo 8, não é? Isso é uma cultura semítica, né? A cultura de peregrinação. Daí vem a palavra hebreu. A palavra hebreu no hebraico é ivri, não é? Ivri, que é aquele que atravessa, aquele que passa para o outro lado, ou seja, aquele que está em constante movimento. Isso é uma lição espiritual para todos nós. Nós aqui somos peregrinos, nós aqui somos, como diz Pedro, forasteiros, não é? Nós estamos aqui vivendo de passagem. Uma palavra sobre isso. Vivemos num evangelho tão materialista, tão consumista, que nós estamos esquecendo, amados, que nós somos peregrinos, não é? Nós estamos aqui de passagem. A nossa casa não é aqui. Paulo diz que a nossa cidadania está nos céus, a nossa pátria está nos céus, né? O nosso tesouro está no céu, e nós devemos aprender com os hebreus sobre isso. O modo como as casas eram construídas, seu tamanho e as suas mobílias compunham, revela os tempos bíblicos, uma vida modesta, não é? Sem qualquer tipo de ostentação. Você já deve ter ouvido essa palavra ostentação. Pessoas que estão constantemente ostentando os seus títulos, ostentando os seus carros, ostentando a sua riqueza. E quando olhamos para a Bíblia, nós vemos a simplicidade do povo judeu, a simplicidade como Jesus viveu, a simplicidade como os patriarcas viveram, não é verdade? Então a casa não tinha nenhuma ostentação. É lógico, né? Nós não estamos aqui defendendo pobreza, estamos falando como eram os costumes dos tempos bíblicos. Havia também pessoas importantes, não é? Os reis, Salomão, que viviam nos palácios, né? Os reis da Bíblia, que viviam cercados de glória. Por exemplo, olha que curiosidade, o palácio de Salomão media 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, não é? Era uma coisa gloriosa, uma coisa maravilhosa, né? Os palácios eram feitos de madeira de cedro, revestida de ouro. Então, tinha também pessoas que tinham condições, não é? Como o rei Salomão, você deve se lembrar da visita da rainha de Sabá, que possivelmente veio da África, né? Aproximadamente de onde ela veio, são quase 1.800, 2.000 quilômetros, para ver a glória de Salomão, o seu palácio, a sua comida, não é? Isso está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, não é? Ver aquela glória toda, o ouro, né? O ouro de Ofir. Então, assim como havia pessoas simples, haviam também pessoas poderosas, proeminentes, que viviam nos palácios. Bom, nós estamos falando sobre agora os telhados. Como eram os telhados, não é? Há um texto muito interessante em Deuteronômio, capítulo 22, verso 8, que versa sobre isso, né? Deus ordenou Moisés a que se colocasse um parapeito sobre eles. Olha que coisa, veja a sabedoria divina, né? O amor que Deus tinha pela pessoa, pela individualidade da pessoa, para que a pessoa, caso caísse do telhado, não se machucasse. Veja que a Bíblia já está dando aula de engenharia há quase 6.000 anos atrás, não é verdade? O telhado também era um lugar de reunião. Você lembra em Atos capítulo 10, verso 9, quando Pedro foi ter com Cornélio, não é? O texto diz que eles se reuniam no telhado.
Olha, que coisa interessante, né? Hoje nós nos reunimos em escritórios, nos reunimos em padarias, em restaurantes. Pois bem, naquela época a reunião se dava no telhado, conforme o texto de Atos 10, versículo de número 9. Você deve se lembrar também que quando Jesus celebrou, não é, a ceia, a nova aliança, a palavra hebraica aí é Berit Hadashah, não é? A nova aliança, que já está descrita, né, no livro de Jeremias 31, na própria, abre aspas, antiga aliança. Deus já havia falado através do profeta Jeremias. Grave esse texto, é um texto muito importante, Jeremias 31, sobre o Berit Hadashah. A palavra berit, no hebraico, vem de karat. Karat é cortar. Olha o que é aliança. Quando você não cumpria as condições da aliança, você era cortado. Você se lembra lá atrás que quando Deus fez aliança com Abraão, só para desenvolver esse tópico interessante, Deus passou no meio dos animais e Abraão não passou? Porque se Abraão descumprisse a aliança, ele seria cortado, não é? Então, quando Jesus celebra a ceia do Senhor, foi sobre um telhado. Olha que coisa interessante, isso está em Lucas 22:12, não é? O telhado era comumente chamado de cenáculo, que era uma sala superior, era como se fosse o primeiro andar, o térreo, e depois o primeiro andar era chamado de cenáculo, não é? Ou ainda também tinha outro nome, era a sala de cear, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos 1:13 diz, não é? Atos dos Apóstolos, que Meyer Pirman, grande escritor judeu, definiu o livro de Atos em 3 palavras. São elas: ascensão, descensão e expansão. Cristo subiu, o Espírito desceu e o Evangelho cresceu. Então, era assim que era o telhado naquela época. Ainda sobre o telhado, no cerco de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, não é, depois de Cristo, Jesus orientou que quem estivesse no telhado não descesse. Olha que coisa interessante, essa expressão bíblica está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso de número 17. Por quê? Porque ali era o lugar da comunicação, não é? Era ali que as notícias eram veiculadas, eram dadas, não é? Você vê a Bíblia já dando-nos exemplo de marketing. O que era isso? Marketing, não é? Então, veja a atualidade da palavra de Deus. Jesus disse que aqueles que estivessem no telhado não deveriam descer. Era também o lugar, pasme os senhores, de denunciar alguém, até mesmo de se espalhar notícias antissecretas. Por exemplo, tinha uma notícia que só a família sabia, só alguma pessoa sabia. Então, quando queria dar publicidade, olha aí, dar publicidade, ia-se ao telhado e começava a gritar e anunciar aquela notícia. Olha que diz o texto aqui de Lucas 12, verso de número 3. Portanto, tudo que em trevas dissestes, né? Trevas aqui, ou seja, no oculto, dissestes, a luz será ouvido. E o que você falou ao ouvido, no gabinete sobre os telhados será apregoado. É por isso que Jesus, não é, fala sobre isso, para que pregasse, anunciasse o reino de Deus sobre os telhados, para que desse publicidade. Olha aí, veja quanta riqueza, não é? Falamos da tenda, falamos das casas, falamos do cuidado de Deus sobre o telhado, como era usado o telhado para a comunicação, para a reunião, não é? O telhado também foi usado para celebrar a ceia do Senhor, a palavra que nós denominamos cenáculo. Você sabia que cenáculo significava isso, não é? A sala da ceia, a sala da reunião, é isso aí. Nós estamos caminhando junto, falando desse tema fascinante, como era a habitação do povo de Deus. Agora nós falaremos sobre os quartos. Como eram os quartos? Você lembra quando o profeta Eliseu passou diante daquela mulher sunamita, né? Não confunda, tá bom? Sunamita é a mulher de Sunem. E sulamita
é a que aparece em Cantares de Salomão, ou como diz o original hebraico, Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Então não faça confusão. Sunamita é a mulher de Sunem, e Sulamita é, segundo os estudiosos, o nome feminino de Salomão. É isso mesmo. Os estudiosos dizem que Sulamita era o nome feminino de Salomão, aquela moça que ele se afeiçoou e que estava declarando o seu amor. Nós estamos falando agora sobre os quartos, não é? Como eram construídos os quartos? Os quartos eram construídos no andar superior, não é? Eram ali que eram construídos quartos simples, né? Não tinha muita sofisticação, não é? E não tinha muita riqueza, eram quartos simples, né? Lembra-se que a mulher de Sunem falou para o seu esposo: preparemos um quarto para o homem de Deus, vamos preparar uma mobília, né? Tinha uma cama, tinha um candeeiro e tinha uma mesa, não é? Segundo o texto do livro dos Reis. Havia também o aliá, não é? Essa palavra hebraica aliá era um dos quartos para receber estranho, guardar roupas e servir de lugar de meditação. Olha aí, então essa mulher, a sunamita, possivelmente recebeu o homem de Deus, Eliseu, no aliá, não é? Aliá no hebraico, pessoal, é subida, não é? É um lugar mais alto. E hoje no hebraico moderno, essa palavra aliá é usada para o regresso dos judeus para a terra prometida. Veja o desenvolvimento das línguas, não é? Aliá, primeiramente, era um quarto superior. A palavra aliá significa subida, não é? Ou andar superior. Hoje, esse termo é usado para os judeus. Os judeus dizem assim: eu vou fazer a minha aliá, não é? Você já deve ter ouvido falar dos cânticos dos degraus, que no hebraico se chama Shir Hamalot, não é? Cântico de subida, daí a palavra aliá, não é? Subida. Então os judeus hoje que estão voltando para Jerusalém, como mandamento bíblico, estão fazendo a sua aliá. Provavelmente foi o aliá que o nosso Senhor Jesus se referiu quanto a entrar no quarto para orar. Olha aí que coisa tremenda. Você sabia disso? Olha que curiosidade tremenda. Jesus estava falando possivelmente do aliá, de um quarto superior, não é? Que era feito para os hóspedes, que era feito para algum estrangeiro que estivesse ali passando, era reservado esse quarto, não é? Então, possivelmente, Jesus estava se referindo ao aliá quando disse: olha, tu, porém, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus que está em secreto, tá certo? Esse quarto também era construído num pavimento térreo, geralmente sobre o portão principal da casa, não é? Então tinha aí dois tipos de quartos, né? Um superior e aquele perto da casa, conforme o texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 10, conforme também o texto de 2 Samuel, capítulo 18, verso 33. Veja quantas curiosidades você já aprendeu, não é? Só nesta primeira lição, que é a habitação. Agora nós falaremos sobre o piso. Vamos falar sobre o piso agora, nesse momento. Construiu-se também o piso, era feito de argamassa. Olha que coisa interessante, né? Os mais abastados, aqueles que tinham mais condições, que tinham mais riqueza e mais poder aquisitivo, colocavam pedras calcárias, não é? Porque ficava muito mais fácil, né? Os pisos geralmente eram feitos de barro, não é? Eram feitos de terra. As pessoas que tinham uma melhor condição, não é? Os mais ricos, os mais proeminentes, os reis, os príncipes, possivelmente usavam sobre os pisos a pedra calcária. As casas eram pouco resistentes e com o tempo, lógico, deteriorava-se, né? Imagine chovendo, o chão de terra, o piso de terra, a água ia entrando e ia deteriorando o piso, não é? Ia estragando o piso, porque aquela região, na Palestina, em Jerusalém, se venta muito, né? Há muitos ventos. É por isso, você lembra daquela imagem de Jesus, daqueles dois homens que construíram, não é?
sobre alicerces diferentes, um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia, não é? Então, aquele que foi construído sobre areia não tinha sustentação, não é? Não tinha força. Então, veio o mesmo tipo de elemento, abateu-se sobre os dois, né? Veio as tempestades, veio a força do vento e um permaneceu firme. Esse que permaneceu firme, possivelmente, estava firmado na rocha, não é? E aquele que se deteriorou é que estava firmado na areia, tá certo? Eu espero que você esteja gostando dessa aula. Eu espero aí que você tenha, junto comigo, crescido no entendimento da palavra de Deus. Você lembra daquele texto de Pedro que diz assim? Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Deus, não é? Nós precisamos da graça de Deus, mas precisamos também do conhecimento, não é? Porque quem conhece mais é muito menos enganado. O conhecimento lhe traz autoridade. Você lembra do livro de Oséias, capítulo 4? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ali a palavra da'at, no hebraico, não é? O conhecimento de Deus. E como eu conheço a Deus, professor e pastor Marcelo? Através das Escrituras, ok? Vamos falar agora sobre a iluminação. Como era a iluminação? Será que tinha luzes de LED? Será que tinha efeitos especiais? Como os judeus usavam a iluminação para a casa? Bom, primeiramente a iluminação era natural, não é? Vinha do sol, não é? Eles abriam uma pequena fresta na janela, não é? E então o sol entrava e conseguia iluminar a casa, tá certo? Então a primeira iluminação era uma iluminação natural. O sol entrava por uma fresta na janela e iluminava a casa, não é? Trazendo claridade. Aquela época não tinha aqui em São Paulo, não é? Por exemplo, tem a Eletropaulo, em cada cidade tem um nome, não. Então a iluminação era natural. Você deve se lembrar que Paulo, certa feita, escapou por uma janela, conforme o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 33. E a iluminação artificial? Como era feita? Bom, a iluminação artificial era feita com lamparinas de barro, não é feita de barro. Era muito pequena, né? Não via nenhuma sofisticação e era abastecida de azeite, não é? Olha aí, era o azeite que promovia a iluminação, não é? Era o azeite que promovia a iluminação. Era feita uma lamparina de barro e aí se colocava azeite e então conseguia, não é? É o famoso candeeiro, não é? Era feito dessa maneira. Então, primeiro, a iluminação natural. O sol entrava pela fresta na janela e iluminava a casa. Depois, era feita a iluminação artificial em lamparinas de barro, não é? Eram colocadas azeite e ali conseguia, então, iluminar a casa. Tá certo, pessoal? Na parábola das 10 virgens, você deve se lembrar muito bem, em Mateus capítulo 25, Jesus fala sobre o respeito da vigilância, não é? Aquelas virgens deixaram faltar azeite, né? Olha aí, nós temos que tomar cuidado em suas lâmpadas, né? Azeite aqui é a figura do Espírito Santo. Nós não podemos deixar faltar a presença do Espírito na nossa vida. Eu quero crer que o Espírito Santo está presente aí na sua vida, né? Nunca deixe apagar. Paulo diz, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, não é? Dizem que uma família preferia ficar sem comida em casa, olha que coisa, a deixar a sua lâmpada apagar, por causa do trabalho, não é? Para produzir fogo naquela época era muito difícil, não é hoje, né? Hoje a gente tem muita facilidade para produzir fogo. Então eles deixavam mesmo, às vezes até de comer, para não deixar as suas lamparinas apagar. Olha que diz o texto de Provérbios, não é? Provérbios capítulo 31, versículo 18, diz que a mulher virtuosa não deixa a sua lâmpada apagar. É lógico, imagine naquele tempo em que não tinha condições, se ela estivesse trabalhando, se ela estivesse fazendo serviços domésticos,
e a lamparina apagasse? O que seria dela? Então a mulher virtuosa, a mulher prudente, sempre deixava a sua lâmpada acesa, não é? Jesus falou sobre isso, sobre a escuridão que facilita a entrada do mal, mas a luz promove as boas ações. Você lembra que Jesus disse, não é? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, não é? A luz, pessoal, afasta as trevas, não é? A Bíblia diz que Deus é luz, sua palavra é luz, nós somos filhos da luz e devemos andar na luz, não é? Você sabia que sem luz não há o processo de fotossíntese? Então, é muito importante nós estarmos na luz. Lembra do texto de 1 João capítulo 1? Se andarmos na luz, como na luz seu Filho está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Falaremos agora sobre o banheiro, não é? Como era o banheiro naquela época? Como eles usavam o banheiro? Você sabe que o povo judeu até hoje é um povo muito religioso quanto às questões de higiene, não é? Mais para frente nós vamos falar, mas eu quero só dar uma pincelada aqui sobre isso para desenvolver esse tema. Você sabia que o judeu não come o famoso McDonald's, não é? Lá o cheeseburger, o hambúrguer com queijo? Por quê? Por que eles não misturam carne com leite? Você sabe por quê? Veja que curiosidade tremenda, porque eles não misturam a vida com a morte, não é? Leite é vida e a carne tem que abater o animal. Então é por isso que você nunca verá, olha que curiosidade inédita você está aprendendo, você vai ver um judeu ortodoxo que segue a Torá, não é? Que segue as leis dietéticas, tá certo? Ele não come carne com mussarela, carne com leite, porque está juntando morte com a vida. Vamos falar agora sobre o banheiro. Devido às leis mosaicas, não é, que exigiam grande asseio do corpo, os judeus tinham hábitos saudáveis de higiene, diferentemente dos outros povos, não é? Nos dias de Jesus já se usavam, olha aí que coisa, vasos sanitários. Lógico que não com a tecnologia que temos hoje, né? Não com vasos luxuosos, não é? Como que era feito? Era assim, sistemas de encanamento de esgotos feitos de cerâmica bem antigas, não é? Era feito assim. Utilizavam-se também banheiras com duas escadas, uma para entrar e outra para sair. É a palavra aqui hebraica mikveh. Por exemplo, quando a mulher estava no seu período de menstruação, o marido não poderia relacionar-se com ela. Então, o que ela fazia? Ela ia para o mikveh, ela ia para uma banheira cheia de água, fazia ali os rituais de purificação e depois voltava a se deitar com seu marido. Veja que coisa tremenda, não é? Veja que coisa tremenda é a cultura do povo judeu, não é? Então, era um banho que considerado um ritual sagrado. A pessoa, olha que coisa, não podia descer pela mesma escada, não é? Descia por outra, porque como ele desceu ali, abre aspas, ele subiu, retificando, ele subiu impuro, ele não poderia descer pela mesma escada, descia para outra, para simbolizar que ele havia feito a purificação, não é? É curioso que, sendo os europeus, agora trazendo para nossa linha, né, nós ocidentais, um povo mais evoluído, durante muito tempo não tinham banheiros em suas residências, não é? Olha que coisa. No Palácio de Queluz, lá em Portugal, onde o imperador Dom João VI morava, não havia banheiro. Olha que coisa, né? Se Dom João VI olhasse para as páginas das Sagradas Escrituras, ele ia ver já, né, o simbolismo da higiene, né, do corpo na vida dos judeus. Para banhar-se, usavam-se lavandas, pequenas bacias e paninhos trazidos pelos servos, e as suas necessidades fisiológicas eram colocadas em alguns vasos, não é? E depois eram liberados. Agora os judeus conservavam uma tradição de quase 4.000 anos, né? Usando banheiros em suas casas. Veja que aula maravilhosa você está tendo. Eu espero que você esteja aí sendo abençoado por esta palavra
Nós já falamos aqui sobre vários temas, não é? Tendas, casas, telhado, as iluminações. Estamos falando agora sobre o banheiro e agora vamos para outro ponto dessa lição, que são as portas, tá certo? Bom, como eram as portas, não é? As portas eram pequenas, estreitas e não tinham dobradiça. Você deve estar aí hoje numa porta muito bonita, feito de uma madeira nobre, desenhada. Não, naquela época não é? Eram presas a uma pedra, né, que dava o encaixe, então as portas conseguiam se mover, não é? E a porta para o judeu é muito importante, porque porta fala de autoridade. Você lembra de Jó? Jó, segundo a tradição judaica, era juiz e ele se sentava na porta da cidade, não é? Então porta fala de autoridade, porta fala de domínio, porta fala de segurança. E até hoje, os judeus ortodoxos, você pode ver que eles têm um objeto chamado mezuzá. É uma caixinha de madeira onde depois da observação de um rabino é escrito o Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Você conhece muito bem, é o credo judaico. Escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Veja que interessante, na porta eles colocam o credo judaico para se lembrar que Deus é o autor da vida. E eles beijam, não é? Eles ao entrarem à porta, beijam a porta, em sinônimo de respeito, não é? Em sinônimo de reverência, em sinônimo de temor ao Eterno. Você lembra que Jesus disse que ele é a porta, não é? A porta da passagem, não é? A porta traz segurança. Você viu uma casa sem porta? Uma casa sem porta é uma casa sem dono, não é? Que bom saber que Jesus é a porta. Ele nos dá segurança, ele nos dá passagem, ele nos dá conforto, porque ele é o caminho para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, nós estamos quase terminando, não é? Vamos falar agora sobre a mobília. Como era a mobília? Normalmente, as casas possuíam pouco móveis. Você lembra, né? Eu falei aqui algum tempo atrás da mulher sunamita que preparou uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Então, não havia muitas mobílias, né? Hoje na sua casa deve ter uma tela de LED, aquele sofá maravilhoso, não é verdade? Aquele tapete persa, não é? Ou aquele tapete egípcio. Não, né? Na casa dos judeus, a mobília era muito simples. Talvez tinha uma mesa bem curta, de 30, 40 centímetros, né? Todos sentavam-se no chão, não é? Só numa casa muito abastada, que deveria ter alguma almofada, não é? Mas geralmente era muito simples, né? Uma mobília simples, não tinha muita sofisticação, a não ser nos palácios, né? Nos palácios, muita glória, muita fama, muita riqueza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, havia também uma cama para dormir, aqui eu já falei, não é? Bem em cima do texto, segundo Reis capítulo 4, ali está o maior exemplo da mobília, não é? A mobília da casa do profeta, está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 10 a 13, não é? As mulheres não comiam à mesa, era também costume fazer uma refeição sobre o tapete. Que bom, nós estamos aí caminhando para a conclusão dessa aula maravilhosa, não é? Eu espero que essa aula tenha abençoado você, tenha transmitido conhecimento para a sua vida, que você tenha aprendido, né, a cultura judaica, né? Nós aqui na cultura ocidental, com tanta tecnologia, iPad, iPhone, não é? Hoje você manda um e-mail e daqui a 5 segundos tiver uma pessoa conectada lá na Índia, a pessoa recebe a mensagem na hora, não é? Então eu espero que essa experiência tenha sido muito enriquecedora para você, que você possa ter crescido na graça e no conhecimento do nosso Deus. E por último, nós falaremos aqui sobre a hospedagem. Tão diferente, não é, da nossa cultura ocidental, não é? Às vezes nós ficamos bravos quando alguém vai na nossa casa, né? Ih, lá vem esse chato, será que ele não tem casa para ficar? Ih, lá vem esse parente, não é? Não sai da nossa casa. Bom, na cultura, pessoal, oriental, a hospedagem era muito valorizada, não é?
Qualquer desconhecido que pedisse hospedagem em uma casa recebia tratamento cordial. Veja que coisa linda! Ganhava uma lavagem nos pés, feita pelos servos da casa, ou pela filha mais velha, ou ainda até mesmo a dona da casa. Não é? Isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Um prato de comida, uma noite de descanso. Isso era uma marca do povo judeu, né? É um povo muito hospitaleiro, um povo muito dado a receber. Se você já teve Israel, já foi Israel algumas vezes, pensa num povo feliz, eles recebem você com muita alegria, né? Com muito entusiasmo. O texto lá de Gênesis 19 diz que Abraão hospedou anjos em sua casa. Veja, né? Então eles tinham esse costume, e depois Hebreus vai dizer assim: praticai a hospitalidade, porque alguns, sem saberem, receberam anjos de Deus. Veja como a cultura oriental é diferente, não é? E é uma prática do Novo Testamento saber que uma das virtudes cristãs do Novo Testamento é ser hospitaleiro, é ser amável, é ser generoso. Não é? Será que nós temos praticado a hospitalidade? A Bíblia diz: praticai a hospitalidade, não é? Porque alguns, sem saber, receberam anjos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e que essa aula tenha sido uma experiência muito agradável para você. Que Deus te abençoe, é o que deseja o seu irmão em Cristo, pastor Marcelo de Oliveira.